Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you guys doing? Are you guys all right? I truly hope so. And I hope you guys are watching. Remember, this semester is a lot faster than the previous semester, the first semester. The second semester is a lot faster. We have almost like a month less than the first semester because the month of December basically is a month that we don't it's just a wrap up of the year, right? Tests and stuff like that. Okay, so I hope you guys are taking care of yourselves doing the activities. Okay, boys and girls? Então a gente vai começar a nossa aula hoje. Na verdade, Teacher Júlio fez uma revisão com vocês, né, sobre a aula passada, né, que é clima e atmosfera. Então, a gente vai dar sequência aqui nesse assunto de hoje, né? Que vai tentar abordar, tá certo, num outro formato, tá certo? A gente vai ver aqui num contexto mais da língua inglesa, ok? Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar nisso daqui, boys and girls, because we ain't got time to waste, ok? Atmosphere, ok? Atmosphere. O que é atmosphere, boys and girls? Vamos anotar esse conceitozinho aqui logo de cara. Atmosphere é a nossa atmosfera. And what is the atmosphere? The atmosphere is a layer of gas or layers of gases that evolve the planet, that evolve our planet Earth, and it has the purpose to protect us from sunlight, from the strength of the sun, ok? Então, a gente tem essa atmosfera e aí vai ter aí como é que chamam? Os criacionistas, e vão haver aí os pessoal que acredita mais nessa questão da ciência. Não importa de onde vem, o que importa falar é o seguinte, é que a atmosfera é, né, uma camada de gás ou camadas de gases que tem a função de proteger o nosso planeta contra os efeitos da luz solar, né? O nosso Sol é muito poderoso, tá certo? E ele tem uma função muito importante. Não existiria vida. There would be no life without the sun. There would be no life without water. So we need these two components to make sure that life is on our planet. All right? But everything in excess is negative, right? Everything in excess is bad, and so is the sun, ok? Então, o que eu quero dizer aqui, tudo na vida, né, que a gente precisa do sol, a gente precisa da água para sobreviver, mas tudo em excesso faz mal, e é o caso do sol. O sol, ele realmente causa um impacto muito forte no nosso planeta Terra, e a atmosfera, ela existe exatamente para isso, para nos proteger contra os raios solares. E a gente vai entender também nessa aula como o efeito estufa, né? Aliás, como a mudança, o aquecimento global vem disso daí, exatamente também dessa destruição da atmosfera, na qual se inclui a camada de ozônio, né? Existe uma camada dentro da atmosfera chamada camada de ozônio que protege da gente contra os raios UV. Vamos lá? Então, gas is held in place by the gravity of the planetary body. Então, olha, muita gente pode se perguntar aí, mas como é que pode? Se o gás ele evapora, talvez você já tenha feito essa pergunta, né? Se o gás ele evapora, por que que ele não, ele evapora, ele flutua? Por que que ele não flutua e sai do planeta Terra, né? Por que que ele fica dentro, ao redor do planeta Terra, né? Por conta da gravidade, gravity, ok? A gravidade é que segura esses gases, impede que esses gases eles vão para o universo.
Ok? Então, vamos lá. A planet retains an atmosphere when the gravity is great and the temperature of the atmosphere is low. Ok? Vamos lá, selecionar isso daqui. A planet retains an atmosphere and the gravity is great and the temperature of the atmosphere is low. Então, o planeta retém a atmosfera quando a gravidade é ótima, a gente considera assim ótima. Chega a um ponto em que ela nem vai embora, mas também ela não desce, ela fica estável ali, ok? E a temperatura da atmosfera é baixa, tá certo? Porque também a gente tem calor dentro do planeta Terra, tá certo? E esse calor, ele não consegue chegar naquelas camadas ali. Okay, a stellar atmosphere is the outer region of a star, okay, which includes the layer above an opaque photosphere. Não vou entrar aqui porque aqui é bem mais técnico. Vamos falar da atmosfera da Terra, não vou falar sobre a atmosfera de outros planetas, ou outros sóis, né, outras estrelas. The atmosphere of the Earth is composed of nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and traces of gases. Então, olha, isso é interessante a gente falar sobre isso, né? A atmosfera da Terra é composta por nitrogênio, oxigênio, argon, acho que é argão, não sei a tradução disso aí, and dioxide carbon, okay? So, for example, oxygen, a lot of people think that oxygen is life. And again, I'm not discussing about the creationists out there, about the people that think that God created the planet Earth, or it was created by an event, a big bang. But I'm saying is this: oxygen. A lot of people think that oxygen is life, but not exactly. Okay, oxygen is life when you have the perfect amount of oxygen in the atmosphere. If we had less, we wouldn't be able to live the way we do. If we had more, we would be poisoned by it. Think how interesting that is. Ok? Então, pessoal, o oxigênio mesmo, né? A gente tem, ó, 21%. A gente tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, esse argon, acho que é argão, 0,9 e dióxido de carbono 0,04 e alguns outros tipos de gases. Mas a curiosidade nisso daí é que o oxigênio, esse 21%, vamos dizer, a situação mais ou menos ideal. Pode ser um pouquinho para mais, pode ser um pouquinho para menos, mas é a situação ideal para a nossa sobrevivência na Terra. Veja que coisa interessante, né? O oxigênio, muita gente pensa assim, oxigênio é vida, né? Então, quanto mais oxigênio, melhor. A gente talvez até tenha essa ideia, porque a gente, agora com a Covid, né? As empresas, elas compram os cilindros de oxigênio e aí colocam nas pessoas que estão com falta de ar, aí colocam oxigênio para as pessoas respirarem, né? Aí a gente pensa assim, não, então muito oxigênio é bom, né? Não. Oxigênio, na verdade, o oxigênio ele é tóxico. Olha que coisa interessante. O oxigênio ele é uma toxina. Se a gente consumisse muito oxigênio, a gente não teria condição de viver do jeito que a gente vive. Mas a gente precisa de um pouquinho de oxigênio, a gente precisa só do suficiente para sobreviver. Se fosse menos, a gente não teria esse formato, provavelmente a gente teria um formato diferente, né? Talvez a gente fosse bem menor, não tivesse a estrutura, não tivesse a complexidade que a gente tem. E se a gente tivesse a mais, a gente morreria, tá certo? Então, veja que coisa interessante, como é perfeito, né? Como a natureza, ela é uma coisa perfeita. So, one great example, I don't know if you guys ever watched this movie, Avatar. It's a great movie. It's a great movie. It's in another planet. Supposedly, it's a sci-fi, science fiction. It's a movie in which people live in another planet. And in this planet, you have to wear a mask. If you go outside, you have to wear a mask because you have a lot more oxygen that the 21% oxygen you have in our atmosphere. So that's really interesting. Tem filme chamado Avatar, em que nesse filme, né, você tem que ser uma espécie daquele planeta, tá certo?
e o ser humano ele não consegue respirar. Exatamente porque você tem oxigênio demais na atmosfera. Você tem muito oxigênio. Então, se você respira sem a máscara, aquela máscara que eles usam no filme, ela serve exatamente para transformar, para trazer o oxigênio para os 21%, que é o ideal que a gente precisa para sobreviver. Se for a mais, a gente morre intoxicado. E é isso que acontece no filme. Quando eles tiram a máscara, eles morrem intoxicados. Então, eles vivem numa bolha, né, num dome, que ali eles transformam para que o oxigênio fique na situação ideal. Se você sai daquela bolha, você precisa usar uma máscara que converte. A não ser que você seja um animal, né, seja uma espécie daquele planeta. Coincidência ou não, provavelmente não, né? Quem faz aquilo ali é o pessoal da área de tecnologia. Por isso que o nome é Avatar, né? Eu tô dando spoiler aqui, não. Quem nunca assistiu, não tô dando spoiler, não, porque isso é logo no começo do filme. Eles pegam e conseguem, já é uma coisa avançada, como se fosse 100 anos na frente, né? Eles conseguem transferir a consciência de um ser humano para um animal. Eles fazem um avatar, na verdade, de uma espécie que tem lá, que esqueci o nome da espécie, que é bem maior. Eles têm rabo, eles têm mais habilidades, têm mais coisa, que é bem maior que a gente. Se você vê o animal, se você assistiu o filme, acho que é o dobro do tamanho de um ser humano, o dobro ou o triplo do tamanho do ser humano. Talvez por essa razão, por a questão do oxigênio. É algo até que talvez vocês podem perguntar até na aula de ciências de vocês. You can ask your science teacher if back when the dinosaurs were here, if the level of oxygen was higher or lower, because maybe this is the reason why the dinosaurs they were bigger, né? Então vocês podem até perguntar ao professor de ciência de vocês aí se na época dos dinossauros o oxigênio tinha a quantidade maior, tinha a quantidade menor. Tá certo? Provavelmente tem a quantidade maior, é por isso que esses animais eles eram tão grandes, né? Porque exatamente permitia você desenvolver mais, tá certo? Mas assim, se fosse uma mudança brusca, se essa mudança acontece de maneira brusca, a gente não teria condição. Teria que ser bem pouquinho, essa mudança bem pouquinho, para o nosso organismo ir evoluindo pouco a pouco, até chegar ao ponto de a gente ir se adaptando. Se essa mudança é brusca, esquece, né? Obviamente, esse 21% ele oscila, né? Quanto mais alto a gente vai ficando, menor a quantidade de oxigênio, e até chegar ao nível do mar. Eu acho que esse 21% seria o equivalente ao nível do mar, ok? Mas é muito interessante. Quem não assistiu ainda, Avatar, assistam, não por conta desse dado interessante, né? Já que a gente está falando isso daqui, mas porque o filme em si, ele é um filme muito interessante. Tem, assim, um tema muito, muito interessante. Então, vamos lá. Most organisms use oxygen for respiration. Lightning and bacteria perform nitrogen fixation, produce ammonia that is used to make nucleotides, amino acids, plants and algae. Ok? Então, aqui ele diz que aqui é uma coisa mais de ciência, né? Então, não vou nem entrar aqui nesse ramo aqui. Então, ele diz que a maioria dos organismos usa o oxigênio para respirar. Ele diz luz e bactéria, né? Eles usam a fixação do nitrogênio para produzir amônia, que é usado para fazer nucleotídeos e aminoácidos, plantas e algas. Aí não vou entrar nessa área aí não, que aí foge completamente do que a gente está discutindo aqui. Ok, então, vamos lá. The layer minimizes the harmful effects of sunlight. Então, é isso aqui que eu estava falando lá no comecinho, tá certo? Então, the layered composition of the atmosphere minimizes the harmful effect of sunlight, ultraviolet radiation, the solar wind, and cosmic rays to protect organisms from genetic damage. Então, ó, eu estava falando no começo lá, aqui da minha fala, eu dizia sobre a importância da atmosfera para proteger dos efeitos dos raios solares.
mas na verdade vai muito além disso. Dos efeitos, para minimizar, né? Não é proteger completamente, mas minimizar dos efeitos dos raios solares, das radiações ultravioletas, tá? Do vento solar, olha que coisa interessante, do vento solar e dos raios cósmicos que protegem os nossos organismos contra dano genético. Então, quando a gente recebe isso daí, esses efeitos que vêm do Sol, eles danificam geneticamente o nosso organismo. Veja que coisa interessante. Então, está aí explicada a razão pela qual, se a gente se expõe muito aos raios solares, esses raios solares, eles afetam as nossas células de tal forma que elas mudam geneticamente as nossas células. E aí o que é que acontece? Elas sofrem essa modificação genética e aí elas começam a entrar em parafuso, elas começam a se reproduzir de maneira assustadora e vem a questão do câncer. Por isso também você tem aí questões de câncer de pele, ok? Ah, então, é isso aí, tá? Então, vamos falar pressure, aqui a questão da pressão, a gente não vai entrar nesse mérito aqui da pressão. Escape, ó, escape, né? O escape. E aqui tem até uma imagem, olha que interessante, né? A gente tem as camadas aqui, ó. A gente tem o exosfera, que fica... Exosphere is 10,000 kilometers from the sea. 10,000 kilometers. Wow, guys, that's a lot. We have the thermosphere, which is 690 kilometers. You have shuttles. You already have space shuttles here. You have the aurora borealis, I guess, 100 kilometers, Carmeline. You have the mesosphere, where you can find meteors. You can also see meteors at this point. You have the stratosphere, which you can see weather balloons, and they go up to 50 kilometers. Okay, you have the troposphere, which is 6 to 20 kilometers from the sea. You have planes going into this height. Okay, so I didn't know that. Actually, I did not know that the atmosphere could go this high, could go as much as 10,000 kilometers. That's a lot. 10,000 kilometers, guys, is going from here to Recife to, I guess, New York. That's how far it is. That's how far up you can go in the exosphere. Of course, here you don't see nothing. The space shuttles, they don't even go that far. So you're probably gonna find oxygen. You're probably gonna find oxygen in this troposphere layer. And the stratosphere, I don't know if you can find it, but if you can find it, it's very, very, very slim. Ok? Então, composition, a gente já compreendeu aqui a parte da composição, terrain, escape. Vamos falar um pouco sobre escape, né? Escape, ó. Surface gravity differs significantly among the planets. Não, aqui large rotational for the giant planet Jupiter retains light gases such as hydrogen and helium that escape from objects with lower gravity. Bom, então aqui ele está falando sobre a questão do escape, né? O escape é a fuga dos gases. Então, ele diz que, por exemplo, a força gravitacional de um país como de um planeta como Júpiter, né, retém muitos gases até leves, como o hidrogênio e o hélio, que escapam, tá certo? Quando a gravidade é baixa. Okay? Secondly, the distance from the sun determines the energy available to heat atmospheric gas to the point where some molecular thermomolecular escape velocity, allowing those escape a planet gravitational grasp. Ok? Então, o Sol aqui, olha, também outro detalhe interessante. A distância do Sol determina a disponibilidade de energia para
para gases de calor, né? Então, que causam uma certa fricção. E aí também fazem com que esses gases também eles escapem de maneira mais veloz, né? Então, aqui, does distant and cold Titan, Triton and Pluto are able to retain atmosphere despite the relative low gravities? Então, esses planetas aqui, né? Titan, Titan eu acho que é uma lua. Triton também é uma lua. E Pluto, que é Plutão, eles conseguem manter, mesmo com baixa gravidade. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a changing atmosphere, como é que a mudança, né, climática afeta a atmosfera do planeta Terra, ok? Então, wild weather. The atmosphere is warming. We are starting to feel the effects. Então, a atmosfera ela está aquecendo e nós estamos começando a sentir o efeito disso daí, tá certo? Por falar em efeito, é o calor, eu vou beber uma aguinha. Vamos lá. A warming atmosphere affects more than just air temperatures, ok? Então, uma atmosfera que está aquecendo afeta muito mais do que apenas a temperatura do ar. Então, a gente pensa assim, o planeta está aquecendo, então, tecnicamente, vai fazer mais calor. Vai fazer mais calor. Mas não necessariamente só esse efeito, outros efeitos podem ser causados. Vamos lá. While heat waves and droughts are becoming more common and intense, rainstorms are also becoming more powerful, sometimes provoking dangerous floods. Então, a gente sente isso na pele, né, boys and girls? A gente, nesse mês de agosto, por exemplo, olha a quantidade de chuva que está caindo nesse mês de agosto. Não que seja ruim. Para a gente é até bom, porque por conta da má administração, né, the bad management of governments, or for whatever reason, for droughts, right? We are facing some water drought, and then we need the water. So this is not necessarily a bad thing, ok? Então, mas aí a gente vai encontrar, por exemplo, a gente em anos, né? Parece que fazia 60 e poucos anos que na Alemanha, por exemplo, não tinha uma cheia que teve agora. Teve uma cheia ali que devastou aquela região. Vários países daquela região foram devastados, várias cidades ali foram devastadas por conta de uma cheia imensa, né? Então, a gente vai ter, é aquela história, a gente vai ter cada vez mais os extremos. Eu falei isso, inclusive, na aula passada, né? Os extremos acontecendo cada vez de maneira mais frequente. Então, a gente vai ter momentos de calor intenso, e esse calor intenso, ele afeta, né? Além de causar um desconforto, ele afeta o clima. A gente tem, por exemplo, o exemplo aí do sertão, tá certo? Que tem um clima semiárido. Semiárido não é deserto, mas o sertão cada vez seguindo mais o caminho de se transformar num deserto. Dentro, em breve, o sertão vai ser um deserto, ou seja, vai ser um deserto do Saara da vida, vai ser um Saara, vai ser um deserto mesmo, onde não existe a menor possibilidade de haver vida ali. Então, é triste isso, porque é uma área tão grande, é uma área nobre, é uma área que tem um solo fértil, né? Então, it's such an important area of our region in Brazil. It's such a fertile soil. We have people living there, have culture. We have people that like to live there, and they're not going to be able to live there any longer because of the effects of humankind. Okay? Então, e na mesma proporção, os rainstorms, né, a cheia, a chuva em excesso de uma vez só, ela também está se transformando mais frequente e também mais poderosa. Ok? Okay, so surrounding Earth is a layer of air. The atmospheric condition are always changing. Okay? Try your hand at prediction weather pattern by making a wind vane. Bom, vamos pular isso aqui. Graphics. Year without a summer.
volcanic, a year without a summer, volcanic eruptions recorded in ice, the world through the eyes of geology, the effects of climate change. Oh, all right. Não queria. Have become more common, weather versus climate, air temperatures are rising, taking Earth's temperature, heat waves, evidence size core. Well, bom, tem vários artigos aqui, né? Mas eu queria regular weather, wind, clouds, aerosol. Bom, não está falando aqui, né? Então, ele fala aqui, ó, um ano sem verão, erupções vulcânicas, né? Lá, que foram recordadas lá no gelo. Take a look at the world through the eyes of geologists. Então, veja do ponto de vista de um geologista, né? Bom, vamos voltar aqui, porque ali não tinha muita e eu também não quero estar pesquisando, tá? Mas, basically, guys, what happens is this. If you have less atmosphere, if you destroy the atmosphere, what happens is you have the light of the sun coming more into the planet. And also, if you have a layer of pollution, this light supposedly, they come and they hit the water in the oceans, and they also hit the ice, and they reflect back into the space. What is happening right now, they're coming more strongly, and they're staying here because they have less ice, and also the water. I still have the reflection in the water, but you have less reflection in the ice. And also you have a layer of pollution that impedes, that impeaches this light to get out of the planet. So you have the planet heating. O que acontece é o seguinte, hoje você tem a luz solar, né, que vem, ela antigamente sofreu um impedimento por conta da atmosfera que era mais consistente, e ela refletia e voltava, entrava uma parte, mas ela refletia e ia para o espaço. Agora ela entra com mais facilidade, tá certo? Ela reflete menos, porque a gente tem menos gelo, no caso do Polo Ártico e Antártico, tá certo? Então, no gelo, como é branco, né? Não sei se vocês já aprenderam isso, mas tudo que é branco, ele é menos quente. Por quê? Porque reflete menos. O raio solar, o calor bate e reflete. Quando é preto, ele bate e absorve, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele agora não bate e reflete, que o gelo é branco, ele fica mais, e mesmo assim, quando bate e reflete, ainda existe uma camada de poluição que impede que o que reflete saia. Então, você tem, por essa razão, a questão do aquecimento global, tá certo? No nosso planeta, que cada vez mais causa extremos, tá certo? Então, boys and girls. So, boys and girls, that's gonna be it for today, okay? Let me stop sharing here. Okay, and as a homework, you're going to research about another reason, okay, why it's important to keep the atmosphere, okay? You're going to go to Google and just do your research. You write about it, I don't know, 1 page, 2 paragraphs, 3 paragraphs, whatever it takes. You translate, you go to Google Translator, you translate, you take a picture, and you post on our class app, and I'll give you a feedback. That's our homework. A tarefa de casa hoje vai ser a seguinte. Excuse me. Vocês vão fazer uma pesquisa tentando achar outra razão da importância da atmosfera para a nossa sobrevivência, para o planeta Terra, tá certo? E vocês vão pesquisar, tirem um tempo que tiver de levar, vocês vão escrever e vocês vão colocar lá no Google Tradutor, vão pegar essa tradução e vocês vão colocar no caderno, né? E vocês vão tirar uma foto e mandar, ou quiser colocar direto no Class App também, fiquem à vontade para fazer. Ok? Eu sei que é uma tarefinha de casa um pouquinho mais complexazinha, mas é aquela história, à medida que a gente vai avançando também, os desafios, eles vão também aumentando. Ok, boys and girls, então, that is it for today. Teacher Leo,
gives you, sends you a great weekend, okay? Before you go, before you enjoy your weekend, do the activities, okay? That's it. É por isso, então tenham todos um excelente fim de semana. Goodbye.